a gente conversa sobre parapsicologia. Lembrando sempre, é importante a gente lembrar, por que a gente está conversando sobre algumas ciências, não é, no nosso culto? Porque é importante para a gente fazer uma teologia séria. Como é que eu faço para conhecer, ter uma teologia séria? É buscando ajuda nas ciências. Por que precisa dessa ajuda? Pelo seguinte, nós não, como um trabalho de questionamento, porque a teologia não é um instrumento para aprovar o que já foi posto, o que foi dito. Não, é para questionar, é para perguntar, é para descobrir mais ainda a respeito da verdade. Entendeu? Não é para ficar ali, né, em banho-maria, aguardando o tempo e repetindo o que os outros falaram, não. O papel da teologia é aprofundar-se, é ir cada vez mais longe, é cada vez mais questionar o que está sendo posto. Entendeu? E para isso, já que a gente não pode manusear Deus, né? Deus não está disponível como um objeto de estudo, então a gente vai estudar vestígios dele. Entendeu? Vestígios. Quem é o melhor vestígio? Bom, você tem a natureza, tem muita informação na natureza a respeito de Deus. Mas você tem o ser humano. O ser humano, todas as informações que você tem na natureza, você encontra no ser humano sobre Deus. E mais ainda, muito mais ainda. Então, pelo ser humano, você pode, que é um grande vestígio do Criador, a gente pode estudar Deus. Fomos criados à imagem e semelhança dele. E isso faz com que a gente tenha, não é, seja esse melhor vestígio, esse maravilhoso vestígio sobre o Criador. Tá bom? Então é por isso que aí a gente vai estudar, inclusive, a parapsicologia. Nós temos potenciais que nem a gente conhece. E a parapsicologia estuda exatamente isso. Né? Como é que a gente trabalha sobre a parapsicologia? A gente tem lembrado que nós não fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Pois bem, nós temos semelhanças com Ele. Nós temos semelhanças com... Ele não é onipotente, a gente tem semelhanças com isso. Ele não é onisciente, nós temos semelhanças com isto. Ele não é onipresente, nós temos semelhanças com isto. E essas semelhanças produzem fenômenos que nós nem percebemos. Ou vemos, ou a gente termina vendo. E aí a gente fica sem saber quem fez, vem de onde, qual a origem. Muitas vezes somos nós mesmos. E aí a parapsicologia estuda esses fenômenos. Tá bom? Então vamos ver aqui o que é que nós temos hoje nessa questão, aqui nós estamos num artigo que está como que perguntando, conversando com um parapsicólogo, tá? Então vamos ver aqui a pergunta primeira que é feita aqui. Hoje a gente vai falar de duas perguntas. A primeira pergunta diz assim: qual é a ligação que existe entre parapsicologia e a psicologia convencional? Aí ele respondeu: é um ramo da psicologia como um todo. A parapsicologia é como que um ramo da parapsicologia, já que nós estudamos, os parapsicólogos estudam experiências humanas, como sonhar com o futuro ou ver quadros virarem nas paredes, ou seja, sonhar com coisas que vão acontecer. Ele está citando apenas dois fenômenos, né? Tem muitos outros. Então, desde sonhar ou ter premonição, coisas que vão acontecer, e até quadros que se mexem, quadros que mudam a posição na parede. Então, são fenômenos que ocorrem e a gente estuda sobre eles, ele falando. Outra coisa que ele diz é: nós não assumimos antecipadamente a existência dessas anomalias. A gente não assiste, não, isso aí é um fenômeno, não. Isso aí é uma coisa, né, extraordinária. Não, a gente vai estudar sobre isso, é o que ele diz aqui. Mas procuramos avaliar todas as experiências que apontam nessa direção.
tá bom? Então, tem uma coisa inexplicável acontecendo, né? Que explicação tem para aquilo? Não se sabe. Então, a parapsicologia, como qualquer ciência, ela não vai já com uma resposta, não. Ela pode ir com hipótese. Aí ela vai analisar o que é que está acontecendo, né? E aí ela vai estudar. Dá certo essa hipótese? Não. Então vamos para outra hipótese. Entendeu? Segunda pergunta que foi feita a ele, né, pelo menos nessa sequência que nós estamos usando hoje, diz assim: o que é considerado uma anomalia? Uma coisa fora do comum, extra, né? É aquilo que não é totalmente conhecido ou explicável pela ciência num determinado momento histórico, né? Há casos por aí que, digamos, está aqui um copo e o copo começa a mexer. Sozinho, não tem terremoto, não tem nada, ele começa a mexer. Há casos de copo que cai no chão, há casos e não quebra, há casos de cortina que pega fogo. Há muitas coisas que acontecem, muitos fenômenos que acontecem. E o que é que ele diz aqui? Não há uma explicação científica para esse tipo de coisa. Não há terremoto, que seria uma explicação, não há ventania aqui, então seriam fenômenos mais físicos. Então, por que isso aqui está acontecendo? Então, é isso que eles procuram estudar. Né? Aqui, nessa região aqui, diz que essas coisas é feito pelo Romãozinho. Né? Eu já vi muito isso, pessoas explicando que Romãozinho está lá, olha, e a casa estava caindo pedra em cima da casa e caindo no chão, copo estava, né, virando, quadro caindo da parede, quebrando, televisão virando para frente e quebrando, essas coisas. Romãozinho. Por quê? Porque não há explicação. Então as pessoas atribuem, se fosse coisa boa, atribuir a um anjo, a Deus, a o que seja. Mas como é uma coisa considerada ruim, então aí é diabo, é demônio, é romãozinho, essas coisas. Porque não há uma explicação física. E a parapsicologia estuda isso, sem sair dizendo que é negócio de demônio, sem sair dizendo que é negócio de Deus. Tem uma explicação para isso aí. Depois ele fala o seguinte: não tem nada a ver com ser sobrenatural. Né? É alguma coisa fora do normal que está fazendo isso aí acontecer. Né? Alguém que já morreu, é um fantasma, nada disso. A ciência, a parapsicologia não trabalha com isto. Ela vai trabalhar o que é que está levando aquilo a acontecer, sem sair dessa coisa, né? Sem aceitar essa coisa de sobrenatural, etc. O objetivo do parapsicólogo é verificar até que ponto essas alegações de paranormalidade são verdadeiras e até onde elas podem ser explicadas por processos científicos. Tá bom? Então a busca é essa: explicar, mas de uma maneira que as pessoas tenham algo concreto, né, para crer por que aquilo está acontecendo. Tá bom? Essas são algumas das perguntas que foram feitas ao esse parapsicólogo e que serve para a gente ir clareando, né, a respeito deste assunto. Tá bom? Muito